Chegar à edição 100 é algo histórico. Quantos momentos marcantes tiveram nesse caminho? Mas para isso, precisamos voltar um pouco no tempo. E como diria Oscar de Jesus, recordar é viver. E nada melhor que trazer uma pessoa que fez parte desse início. Muito obrigado por aceitar o convite, Laís Vieira. Seja bem-vinda. Ô, Gabriel, primeiramente eu agradeço muito pelo convite em participar desse momento histórico, né? E muito feliz em saber que o Cá Entre Nós está chegando, né? Chegou na 10ª edição. A primeira edição do Entre Nós foi em 2017, em março. Como é que surgiu a ideia de fazer esse informativo e se partiu de você ou de outras pessoas que estavam envolvidas na Receita Federal de Uberlândia? Quando eu cheguei na Receita, foi no primeiro mês, né? Eu já cheguei com o pessoal falando, né, sobre essa demanda, sobre essa necessidade e essa vontade, né, de ter um informativo mensal que conseguisse comunicar todo mundo que estava envolvido, né, na delegacia. Peguei esse desafio, né, assumi esse desafio junto com muita gente ajudou e fez parte disso. No começo, e eu acredito que continuaram, né? A gente vê também que tem algumas similaridades com alguns projetos da faculdade, né, do curso. Você se inspirou em algum projeto interno da faculdade para fazer ele ou para ter uma base, pelo menos, do que seria o Cá Entre Nós? Opa, com certeza. Eu lembro que eu estava, acho que no último ano, né, do jornalismo, e eu tinha passado pelo jornalismo impresso, né, pela disciplina, que a gente tinha o senso em comum. Então, me deu uma grande base, assim, experiência para fazer o Cá Entre Nós, né? Acho que essa foi a grande inspiração, assim, né? E, geralmente, a gente fala que os nomes tornam isso real, né? Como é que surgiu a ideia de ter esse nome do Cá Entre Nós, né? Foi ótimo. Eu lembro que a gente fez uma votação, acho que tanto para escolher o nome, né, quanto para escolher a logo. E a logo quem fez foi outro estagiário, que eu acho que era estagiário de outra seção, né, da delegacia, assim. Então, foi muito legal, assim, teve uma participação interessante do pessoal. E aí foi isso, assim, eu gostei muito até da escolha do K ao invés do C, porque deu essa coisa, acho que esse tom mais pessoal, íntimo e menos formal, assim. Então, acho que foi muito interessante, assim, essa escolha de tanto do nome quanto da logo, né? Agora falando um pouquinho sobre o processo de produção, você consegue lembrar, assim, como é que foi esse processo? Se teve alguma dificuldade nesse percurso, assim? Eu lembro, assim, que eu ficava muito na dúvida, assim, meio insegura, por ser a primeira edição, porque eu não sabia qual seria, assim, o formato correto, sabe? Em relação à diagramação, enfim, quanto o uso de cores, disposição, né, dos textos. Então, eu lembro que a primeira versão que eu fiz, assim, bem de rascunho, eu cheguei a imprimir para ver se fazia sentido ou não, e depois fui discutindo com o delegado da época, e aí ele foi indicando alguns caminhos assim, possíveis, né? Junto também com o Luiz, é um grande carinho, assim, por todo mundo. Então, foi isso, assim, acho que um processo muito colaborativo, sabe? Não fiz isso sozinha, sabe? Em nenhum momento. Eu acho que isso que foi muito especial, assim, muito interessante, e o que deu o tom, né, ficar entre nós, por saber, né, e ser feito por todo mundo, né? Não só tem agora uma colaboração muito grande dos funcionários, mas na época também tinha bastante espaço, né? E ainda continua tendo ao longo das edições, assim. Como é que você via essa importância da participação não só do pessoal da comunicação ou dos estagiários, mas também de todos os setores ali envolvidos na Receita Federal? Ah, legal demais. Que bom saber que ainda continua tendo esse espaço, assim. Porque eu acho que a comunicação interna é isso, né? Não é uma coisa, entre aspas, de cima para baixo, né? É uma coisa mais horizontal, né? Com a participação de todo mundo, porque cada um tem algo, tem e precisa compartilhar algo, né? Contribuir, porque acho que a comunicação é isso, né? Feita por todo mundo. Bom, já que você tocou no ponto da comunicação interna, né? Eu queria saber de você qual que seria talvez a importância, na sua visão, do Cá Entre Nós para a Receita Federal de Uberlândia, né? Porque é um informativo que às vezes não é disponibilizado para o público externo, mas tem uma abrangência muito grande dentro das regiões aqui de Uberlândia. E qual que seria a importância dessa comunicação interna, então? A regional de Uberlândia é muito importante, né? É importante. Então, saber que tem um informativo que consegue comunicar tudo que acontece, tudo que é importante, relevante, né? Mas eu acho interessante assim, essa forma de fazer a comunicação interna assim, digital de uma forma simples, né? E rápida, que faça com que todo mundo esteja por dentro do que está acontecendo, o que vai acontecer. Enfim, isso traz acho que melhora muito o clima interno, né? Os processos também internos, porque todo mundo está ali na mesma sintonia. Então,
Isso para mim é uma coisa assim essencial, sabe? Agora, indo um pouco mais para a parte pessoal mesmo, como é que você acha que essa experiência sua na Receita contribuiu para sua formação e para sua carreira, né? Nossa, foi essencial, essencial assim, para a carreira que eu tenho hoje. Hoje eu sou redatora técnica, numa empresa de tecnologia, faz 5 anos que eu estou nessa área. Eu acho que a minha experiência na Receita foi essencial para o trabalho hoje, porque eu tive experiência assim com, além da comunicação interna, né, com comunicação mais técnica, com termos específicos. Foi um marco muito importante assim na minha formação, sabe? Enquanto jornalista, e até enquanto pessoa também, porque eu aprendi muito, assim. A gente, mês de junho agora, faz 100 edições, como eu comecei a falar antes no começo, a marca histórica. Eu queria deixar uma mensagem, né, quando você foi a primeira pessoa a fazer, para o pessoal da Receita. Nossa, é até difícil falar, assim, porque eu tenho muito, muito orgulho e para mim é uma honra ter tido esse privilégio de ajudar a criar, né, o Cá Entre Nós, assim, as primeiras edições. Foi, acho que um marco muito importante assim, na minha formação enquanto jornalista, e até na minha carreira, né, como comunicadora. Tive muitos aprendizados que eu levo até hoje, que eu aplico até hoje na minha carreira. E, além disso, assim, eu tive a oportunidade, o grande privilégio de conhecer e trabalhar com muita gente muito especial, ensinou muito, que foi muito generosa comigo, todo mundo da delegacia e das regionais, assim, sempre que eu lembro com muito carinho e muita gratidão. Então é isso, assim, eu espero que tenham mais pelo menos mais 100 edições do Cá Entre Nós, que ele continue cumprindo esse propósito, né, de comunicar e trazer informações de uma forma clara, amigável, para todo mundo que trabalha na Receita. Eu acho que é isso, assim, e também mandar um grande abraço para todo mundo. Queria deixar uma menção honrosa, né, com muita gratidão para o Luiz Cláudio, que na época foi quem me acompanhou até mais, de uma forma mais próxima, né? Foi, assim, um grande professor também para mim, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Muito obrigado pela sua participação, Laís Vieira, para falar um pouco sobre o início do Cá Entre Nós. Foi muito bom entender de onde tudo começou e que seja a primeira centena das que tem por vir. Eu sou Gabriel Ferreira e essa foi a entrevista para o Cá Entre Nós.